A paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite para todos e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Ana e estou iniciando esse canal com a intenção de falar da palavra do Senhor. E hoje eu queria falar sobre um assunto que muitas vezes a gente se diz assim: será que o Senhor Jesus fala comigo? Será que ele me ouve? Tantas vezes eu oro e eu não vejo resposta. E a gente fica assim triste às vezes, né? Porque muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam no momento em que a gente quer e não no momento do Senhor Jesus. Porque nem tudo que a gente quer é favorável a nós. Nem tudo que a gente quer é para o nosso bem naquele momento. E a gente tem que aguardar no Senhor. Então eu vou ler um versículo aqui que me chamou a atenção, versículo Provérbios 4, versículo 20, que fala: o Senhor fala, meu filho, atente para as minhas palavras, incline o seu ouvido para as minhas razões. Não as deixeis que se afastem dos seus olhos, guarde-as no íntimo do seu coração, porque são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu corpo. Ou seja, o Senhor nos ouve, o Senhor nos atende, o Senhor nos faz, nos presenteia com o que a gente merece naquele momento. Então, é como eu falei para vocês, fiquem atentos ao ouvir, ao falar do Senhor, porque Ele ouve e Ele responde, né? Porque a gente sabe quando a coisa é do nosso coração e quando a coisa é da nossa mente. Eu já tive duas experiências em que eu ouvi a voz do Senhor falar comigo. E era uma voz assim que persistente, sabe? Sabe quando você quer uma coisa e a sua mente quer, mas o seu coração diz, não é o momento. Então, isso foi o que aconteceu comigo esse ano, em janeiro, e tem acontecido comigo por esses dias. Eu querer uma coisa e não receber. E eu percebi que o Senhor Jesus estava falando comigo naquele momento, dizendo: não, não é o momento, filha. Não é o momento de você ter aquilo que você está me pedindo. E aí eu fui ouvir a voz do Senhor e fiquei em paz, sabe? A segunda vez do mesmo jeito, sabe? Era uma coisa que não estava me fazendo bem, que eu já não estava bem até de saúde. E eu queria muito que o Senhor me falasse se o que eu ia fazer era a coisa certa, né? E o Senhor me falou, é o momento, né? É o momento certo, já chegou ao fim de você chegar até onde você chegou. Agora é o momento de eu te transportar para outra coisa. Essa outra coisa ainda não veio, eu estou aguardando, porque está muito recente, mas eu sei que o Senhor tem algo muito melhor para minha vida, sabe? E tem outro versículo também aqui, que é Provérbios 5, 7. Quando for tentado a compresse ter sua fé por ganhos rápidos, lembre-se do alerta de Provérbios. Coragem é dizer não às seduções que pareciam doces, mas trazem destruição. Sua fidelidade hoje garante paz e honra amanhã. Ou seja, vamos supor que lá em janeiro eu quisesse comprar aquilo que eu queria comprar e eu lá, ó, pá, no celular, comprasse. Isso ia me fazer bem? Não ia me fazer bem, não ia me trazer paz, né? E não era o momento financeiro para aquilo. E eu me acalmei, né? Então eu ouvi a palavra do Senhor, eu ouvi o Espírito Santo em mim. E muitas vezes a gente se engana com coisas que parecem boas pra gente. Não, é uma coisa boa que vai acontecer. Não, aquilo é pra mim agora. Não, eu vou ter por ostentação.
E a gente não deve ser atraído por isso, né? Porque o diabo ele engana a gente com belas coisas e que muitas vezes a gente depois vem o pagamento daquilo que a gente fez de errado. Então, prestem bem atenção no ouvir do Senhor, no ouvir do Espírito Santo. Busque a sabedoria de Deus em meio às vozes. Ó, que eu te falei. Busque a sabedoria de Deus em meio às vozes, né? Porque a gente também escuta vozes que não são de Deus, tá? Sabe aquele diabinho que fica um do lado outro do outro? Então, tem aquele que fica, faça isso, faça, vai ser bom para você e tal. Mas aquele que fala a bondade do Senhor Jesus, do Espírito Santo, ele fala aqui, ó, no nosso coração, sabe? Quando a gente vai fazer uma coisa que não é do Senhor Jesus, o nosso coração não fica em paz. Ele não fica em paz. Ele fica impaciente, ele fica... E quando é de paz, não. Ah, ele fica tão silencioso, tão maravilhoso. Então é isso. Então, as seduções, né, que parecem doces, mas trazem destruição. Sua fidelidade hoje garante paz e honra amanhã. Ou seja fiel hoje para que amanhã você seja fidelidade, né? A Deus faça para você o que realmente é o certo para sua vida. Busque a sabedoria de Deus em meio às vozes confusas do mundo. Olha o que eu falei. Um aqui, outro aqui, e a gente tem que saber discernir qual é a voz do Espírito Santo. E a voz do Espírito Santo a gente sabe diferenciar, meus irmãos. A gente sabe sim, porque é uma voz suave, é uma voz calma, é uma voz tranquila, de paz. E quando não é a voz do Senhor, você fica, será? Aquela interrogação assim bem grande, será? Será? Então, quando vem esse será, essa interrogação, é porque não é o Espírito Santo falando com você. E pratique os conselhos que conduzem à vida. Esse conduzir a vida é você praticar o bem, é você fazer a coisa certa que agrada ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus, né? Não errar, não pecar, sabe? Não viver nessa vida mundana, vamos dizer assim, essa vida que é uma vida de, vamos falar de, como é que se diz? É uma felicidade artificial, né? Coisa que a vida com o Senhor Jesus, ela nos traz paz, ela nos traz felicidade, ela nos traz alegria, prosperidade. É uma vida totalmente diferente, sabe? É uma vida de bênçãos. Então, conselhos que conduzam à vida. A coragem está em escolher o caminho estreito da verdade, quando a maioria sempre o da insensatez. Ou seja, a gente tem dois caminhos a seguir. E Deus nos dá livre arbítrio, né? Para a gente escolher o que a gente quer para a nossa vida. Muitos não querem passar pela porta estreita. Muitos querem passar pela larga, que é facilidade, festas, bebidas, essas festas mundanas, vamos dizer assim, né? Mas outros não querem se ajoelhar, orar a Deus, não querem agradecer a Deus por tudo que tem, porque nós somos gratos sim por tudo que temos, porque nada é nosso, tudo é de Deus, tudo é Ele que nos proporcionou, né? Então, assim, nós temos que ser sim gratos a Deus por tudo que nós temos, pela nossa casa, pelos nossos familiares, pelo nosso alimento, orar também pelas pessoas que hoje estão doentes em hospitais, né, necessitando, pelas crianças. A gente tem que estar sempre em oração, meus irmãos, sempre, sempre. Eu estou no caminho há 2 anos, vamos dizer assim. Eu ainda sou um bebezinho que está engatinhando nesse caminho maravilhoso que é o caminho do Senhor Jesus. Mas eu já tenho assim um entendimento maior do que antes, porque Ele me tirou de onde eu estava, né? Ele me resgatou
desde o ventre da minha mãe. Desde o ventre da minha mãe, eu já era resgatada por ele, porque ele já deu a vida dele por nós, para levar junto com ele todos os nossos pecados. Então, eu já sou dele desde que eu nasci, desde que eu estava no ventre da minha mãe. Então, o que eu quero passar para vocês é o seguinte: orem, ajoelhe-se, que faz muito bem, a oração é muito, muito boa, sabe? Esse livro aqui, a Bíblia, esse é o único livro que traz paz para a nossa vida. Ele é o livro que traz o conforto que a gente precisa nos momentos de angústia. Ele é um livro que responde. A gente pergunta, a gente faz uma oração, abre uma página e ele responde. Muitas vezes a gente não entende, como eu falei no outro vídeo, a gente às vezes não entende rapidamente o que Deus quer falar com a gente. Mas a gente lê, relê e ele nos mostra. Basta você estar com a sua mente aberta para ouvir o que o Espírito Santo está falando ali. Então, o que eu quero deixar para vocês hoje é o seguinte: se aproximem mais de Deus. O fim dos tempos está muito próximo. Você vê que está tudo muito diferente, os dias estão passando muito rápido, né? Os dias estão passando rápido, tudo está acontecendo muito rápido e a gente precisa estar atento à volta do Senhor Jesus. Porque quando Ele voltar, nós queremos estar com Ele, né? Na mesa que está preparado para nós, lá onde Ele está. Então, meus irmãos, leiam mais a Bíblia, orem mais, peça mais a Deus, agradeça também, mas também peça. Deus gosta dessa intimidade. Qual é o pai que não gosta que seu filho converse com ele? Então, a todo tempo que você estiver disponível, converse com o Senhor Jesus. Ele sabe de tudo, na verdade, né? Ele sabe das coisas que aconteceram ontem, o que aconteceu hoje e o que vai acontecer amanhã. Mas ele gosta de ouvir você. Então, conversa com ele também, que ele vai gostar muito, entendeu? Então, o que eu digo, esse vídeo hoje foi para seguir verdadeiramente ao Senhor, né? E eu tô aqui para ajudar as pessoas que realmente precisam, as pessoas que precisam de ouvir uma palavra, as pessoas que hoje provavelmente não podem estar bem, mas talvez ao ouvir esse vídeo, talvez fique melhor, como eu muitas vezes já fiquei ouvindo vídeos no YouTube, e que eu estava tão angustiada e que muitas vezes eu acalmei meu coração. Então eu espero que eu esteja fazendo o bem para alguém e que todos vocês fiquem na paz do Senhor, ok? Então até o próximo vídeo e que o Senhor Jesus esteja sempre abençoando o seu lar, sua família, você e todos da sua família, tá certo? Um beijo e até o próximo vídeo.